Excelente notícia no Botafogo, glorioso dando chapéu em rival, visando o Mundial. Informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do glorioso. Mas antes da gente partir para as informações do mais tradicional, primeira coisa, você vai deixar o seu like aqui nesse boletim, beleza? A nossa meta de likes é de 1000 likes ainda nesse boletim. Agora, sem mais delongas, vamos para as notícias do mais tradicional. O Botafogo joga no estádio Newton Santos às 9h30 da noite contra o São Paulo. Lembrando que o Botafogo não vai contar ainda com o zagueiro Bastos, tem algumas dúvidas para dentro desse grupo, desse elenco. Tem aqui do lado direito também uma dúvida entre Arthur e o próprio Matheus Martins. Pode ser algumas modificações. Igor Jesus novamente sendo titular dentro desse ataque, tendo no banco de reservas o Mastriani. Algumas mudanças, muito por conta do calendário. Vamos ver de que forma o técnico Renato Paiva vai levar o Botafogo a campo. Do outro lado, já temos ausências confirmadas. A ausência do Oscar e também do Lucas Moura, que ainda vão se recuperando ainda de lesão, não estão de 100%. E aí desfalca mais uma vez o tricolor paulista, né? E a última lembrança que a gente tem do São Paulo no estádio Newton Santos é uma ótima lembrança para o torcedor do Glorioso. O Botafogo venceu por 2-1 aquele confronto e se sagrou campeão brasileiro. A primeira taça que o Botafogo levantou no estádio Newton Santos. E a gente está falando ainda sobre o técnico Renato Paiva, ele que de fato é o adepto ao jogo mais posicional, a ter o controle das ações. Isso para ninguém é novidade. Ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de sair jogando desde a zaga. E no estado mesmo, no momento, é o grave problema que o time campeão brasileiro e das Américas, o Botafogo, vem enfrentando no terço final das finalizações. Ter a bola é importante, mas precisa se transformar também em volume de jogo no ataque e eficiência. O Botafogo teve muito controle da posse contra o Bragantino, mas não conseguiu colocar essa bola dentro da rede, não conseguiu ser, de fato, eficiente. Agora, excelente notícia do Botafogo, o clube não informou, mas a expectativa em torno do jogador Bastos é que ele esteja à disposição para o Super Mundial em julho. A opção no momento é pelo tratamento mais convencional, com fisioterapia. O processo vai ser sim longo, prevendo também alguns trabalhos de força na academia e recondicionamento no campo posteriormente. Bastos se machucou na partida contra o Nova Iguaçu, onde o Botafogo venceu por 1-0 em fevereiro. Ele ficou 4 minutos em campo naquela oportunidade e depois disso atuou 45 minutos no amistoso contra o Novo Horizontino, quando o Botafogo vence por 3-1. Quando voltou novamente a sentir o mesmo problema. E por conta disso, o Botafogo afastou o jogador e vem tratando essa lesão de uma forma mais convencional. Tinha expectativa, tinha até dele fazer uma cirurgia. A informação que a gente trouxe, que a gente traz nesse momento da apuração e também da galera do GE, é que o Botafogo nesse momento optou por ser um tratamento mais convencional. Isso faz com que ele demore mais, mas pelo menos não tem a cirurgia no meio disso tudo, né? Então, ele pode estar assim, à disposição para o Super Mundial e ser, né, esse jogador que venha jogar, venha ser, como posso dizer, mais uma surpresa, né? Mais uma chegada desse jogador, né? O Bastos chegar no Super Mundial como esse trunfo, né? O Botafogo hoje faz a zaga com o Jair e também com o Alexander Barbosa, né? Então, ele pode ser esse reforço, melhor dizendo, interno para esse Super Mundial. E visando o Super Mundial, Botafogo dando chapéu em rival, trata-se do atleta Renier. Ele que pertence ao Real Madrid, está emprestado ao Granada. O atleta vê nesse momento com bons olhos retornar ao Brasil e quem sabe disputar o Super Mundial pelo Botafogo, né? Já vazaram ali fotos dele também com a camisa do Glorioso. Todo mundo fala que ele é Botafogo, que a família dele é Botafogo. Ele é cria do Flamengo, onde ele sagrou campeão também da Libertadores e campeão brasileiro. Desde lá foi pro Real Madrid, não conseguiu se formar, teve empréstimos no Borussia,
no futebol italiano, agora está emprestado ao Granada, onde ele também não vem performando, né? Surge também como opções o próprio Flamengo e Corinthians, são de uma situação do jogador, mas o Botafogo tem esse trunfo na mão também de estar disputando um Super Mundial, e aqui ele terá a oportunidade de voltar a jogar, de usar o Botafogo como uma vitrine, porque ele é muito jovem e tem muito futebol pela frente, né? Tem, assim como um regresso como o próprio Luiz Henrique e o Almada fizeram vindo ao futebol brasileiro e daqui foram despontar na Europa, pode ser assim, uma ótima opção para o atleta Renier. Quem merece essa primeira informação foi o Pinho Fogo, também dando esse devido crédito para ele. Beleza? Agora, quero trazer um vídeo aqui que a Botafogo TV soltou e você vai acompanhar um passo muito importante do Botafogo no processo de modernização ao inaugurar ontem o novo escritório da SAF. Acompanhe a imagem aqui no BTB Esportes. O Botafogo enfrenta o São Paulo, enquanto Renato Paiva busca a sua segunda vitória na equipe do campeonato. Enquanto os rivais viajam, 2 dos cariocas permanecem no Rio de Janeiro. A dupla Flamengo e Botafogo recebe os adversários pelo Campeonato Brasileiro aqui na Cidade Maravilhosa. O alvinegro entra em campo às 6h30 nesta quarta-feira contra o São Paulo, no estádio Newton Santos. A equipe treinada pelo técnico Renato Paiva não começou tão bem a competição. Atual campeão, o Botafogo ainda busca estabilidade no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, uma das dúvidas é manter ou não Patrick de Paula no time titular. No último jogo contra o Bragantino, o meia não teve um bom rendimento e com a entrada dele na equipe, Savarino acaba caindo pelas pontas do ataque. Times do Botafogo e do São Paulo.
Vamos lá, Botafogo tem John no gol, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano, meio campo Gregory mais Marlon Freitas. E a dúvida, Léo, Patrick de Paula, Matheus Martins e no ataque Arthur Savarino e Igor Jesus. Do lado do São Paulo, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Meio campo, Alisson, Marcos Antônio e o Luciano um pouquinho mais à frente. E o Lucas Ferreira, que ganhou a posição, Ferreirinha para facilitar. E o Caleri de volta ao time depois da suspensão. Bom duelo também, Léo. Acho que os dois times... O Botafogo em reconstrução e o São Paulo tentando se reconstruir depois de tantas lesões, mas é um jogo interessante. É um jogo bom. O Botafogo tem uma dúvida que pode mudar bastante a escalação. Então, se joga o Matheus Martins, ele deve ir para o lado esquerdo e aí o Savarino joga como 10, como meio armador. Se jogar o Patrick de Paula, aí um meio campo de mais força física, de mais ocupação, mas que não necessariamente é o melhor para o Botafogo neste duelo. Eu acredito que a opção com o Savarino circulando um pouquinho mais seja uma opção mais interessante para o Renato Paiva, para jogos em que o Botafogo tenha menos a posse, que possa jogar em transição, em contra-ataque. Aí sim essa composição com Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula pode ser a melhor, como foi no caso do confronto com o Palmeiras no Allianz Parque. Com o Botafogo comandante, a tendência é que o alvinegro tenha que ditar o ritmo do jogo e aí com jogadores um pouco mais criativos você aumenta o seu repertório, que o Botafogo ainda tem dificuldade nisso, até natural que ainda tenha dificuldade em furar defesas mais fechadas, como é a minha expectativa que o São Paulo vá se apresentar no duelo de amanhã. Do lado do São Paulo é um time que se defende bem, que tem sofrido poucas situações de gol, ameaças ao gol defendido pelo Rafael, mas que quando tem a bola tem dificuldade ainda de mecanismos ofensivos, depende muito do jogo pelas pontas, principalmente com o Ferreirinha, que tem ido bem nos últimos jogos, o jogo de 1 para 1, de drible, de decisão individual, mas a gente vê pouco trabalho coletivo de jogadas criadas para um time que tem pretensões altas dentro do Campeonato Brasileiro e na temporada. Lembrando que o São Paulo ainda não venceu nesse Brasileirão, são 3 jogos e 3 empates, 2 jogando dentro de casa. Então é um pouco difícil projetar como será o São Paulo fora de casa, com o Zubeldia tendo que mostrar resultados. Acho que essa situação também não é legal, Léo, de ir a cada rodada tem um alvo aqui na testa. E aí você fica adiando um trabalho ou não adiando um trabalho, mas parece que não tem confiança nenhuma. E é difícil jogar sem o Oscar, sem o Lucas. E essa é a grande questão para o São Paulo, para 2025. Inicialmente ele tentou uma linha de 4 com o quarteto à frente. Luciano, Lucas, Caleri e Oscar. Não deu certo, o São Paulo foi muito vulnerável. Ele abriu mão do quarteto para colocar uma linha de 5 defensiva. Na final do Campeonato Paulista, ele volta com o quarteto mais essa linha de 5. Só que ali ele perdeu o Oscar e perdeu o Lucas. Ele não conseguiu recuperar esses 2 jogadores de lá para cá. O Oscar até jogou no sacrifício contra o Tadjeres, mas novamente se lesionou. Então, não dá para a gente dizer que com a linha de 5 ou com o São Paulo, com o Ferrarese, ora um lateral direito, ora um terceiro zagueiro, com de repente o Cedric pelo lado direito, o São Paulo será mais seguro e terá esses mecanismos de frente. Porque esse teste a gente ainda não viu com uma certa frequência no time do São Paulo. Mas cabe também ao Zubeldia criar um repertório, alternativas, que o elenco do São Paulo concede. Não acho que seja um grande elenco, acho que o São Paulo tem uma expectativa maior do que a realidade, assim como era na temporada passada, em que para mim o Zubeldia fez o que dava para fazer com o elenco que o São Paulo tinha. Teve um acréscimo com a chegada do Oscar, um bom jogador, mas não é um elenco muito diferente do que foi o elenco do São Paulo na temporada passada. Ele não é muito superior ao que o São Paulo conseguiu produzir no ano passado. Veremos como o São Paulo vai desempenhar diante do Botafogo. O São Paulo também abriu mão de muitos jogadores. Na saída foram quase 16, 18 jogadores. Tem alguns ali que dava para manter no elenco até para trabalhar com esse calendário lotado. Agora ele antecipa a chegada do Wendel, claro que é um lateral de seleção brasileira, um excelente reforço, mas o Enzo Dias parece que está na frente do Wendel, Léo.
investiram forte para ele chegar antes. O Enzo Dias é uma grata surpresa, né? Que ele tenha ido tão bem, acho que consolidado como lateral esquerdo do São Paulo. O fato de você não ter tantas opções abre um espaço para um pedido da torcida do São Paulo recente, que é a utilização de garotos da base. Então você pode colocar, por exemplo, o Lucas Ferreira para jogar. Ele foi muito bem no confronto da Libertadores no meio de semana passado. É uma possibilidade de que ele jogue com mais frequência, jogador que tem esse 1 contra 1 bem forte. 1 contra 1 do lado direito dele é forte, o Ferreira tem um 1 contra 1 do lado esquerdo, com a volta do Caleri no comando de ataque do São Paulo. Muda bastante a forma de jogar, né, Isa? Se a gente pensar na escalação ideal do São Paulo com o Oscar e com o Lucas, é um desenho bem diferente desse que o São Paulo tende a colocar diante do Botafogo. Claro que sem o Oscar e sem o Lucas é uma coisa, mas lembrando que o Zubeldia, e essa é uma das críticas a ele, teve um mês, quando ele foi eliminado, quase um mês, quando ele foi eliminado do Paulistão, para treinar esse time, e ele já sabia que não teria o retorno do Lucas. Obviamente, ele contava com o Oscar, mas já era uma peça a menos, Léo, e ele não conseguiu ali dar um jeito no time. Ofensivamente, de fato, o São Paulo tem tido muita dificuldade. O São Paulo passa aquela impressão que faz muita força para jogar, né? É muito difícil para o São Paulo conseguir caminhar, encontrar, criar oportunidades de gol. Mas se serve de alento, o São Paulo tem sido seguro na sua parte defensiva, não tem sido vazado, então é um ponto, ou com tanta frequência não tem sido vazado, né? Apesar do resultado não ter agradado a torcida no meio de semana passado pela Libertadores, mas é um São Paulo que, pelo menos no Campeonato Brasileiro até aqui, tem sido seguro defensivamente. Rapidinho, o Botafogo tá brigando com Inter, Palmeiras e Flamengo esse ano? Neste momento ainda não, acho que é um time que pode crescer, mas e veremos quais reforços o Botafogo vai contratar na janela de meio de ano, e isso pode ser determinante para o segundo semestre de cada time, principalmente aquela janela que vai abrir antes da disputa do Mundial. Podemos ter um Campeonato Brasileiro até o Super Mundial e outro depois dessa janela para o que seria mais ou menos o segundo semestre do Campeonato Brasileiro. O João Textor tem bala na agulha para fazer esse esforço no mercado e trazer jogadores qualificados. Para mim, o Botafogo teve uma queda no seu nível técnico do seu elenco do ano passado para esse. O Arthur claramente não é um jogador do nível do Luiz Henrique. O Santi Rodrigues ainda não desempenhou no mesmo nível do Almada e nem sei se ele consegue chegar no mesmo nível que o argentino. Então, só nessas duas peças você já vê uma queda técnica. Por enquanto, a gente desculpa por qualquer coisa o Renato Paiva. Vamos ver a continuidade do trabalho. Vamos trocar de esporte? Porque lá no automobilismo... Mari? Falta só mais 2. Faltam só mais 2. Mais 2? Só pra gente fechar 20 clubes ao vivo. Já foram... Não. Faltam quantos? Botafogo, Não. Flu... Corinthians acabou que é de... ADP. Corinthians entra na... São 17 clubes... E uma delegacia de polícia já visitamos. Então, faltam 2 clubes. Faltam 2 clubes, Botafogo isso. agora para atualizar, então, pra gente fechar, quer dizer, quase fechar a nossa conta de Giro de Repórteres. Rodrigo Jufo volta agora com informações do lado do fogão. Jufo. Mari, Bruno, tá corrido aí no Sport Center com muitos clubes. É a vez do Botafogo, que amanhã encara o São Paulo aqui no Newton Santos. Uma partida muito importante para dar sequência ao trabalho do Renato Paiva, que ainda não conseguiu engatar nesses 5 primeiros jogos sob o comando do Botafogo. Ele estreou com um empate contra o Palmeiras, ele já perdeu 2 vezes, vem de uma derrota agora para o Bragantino e também na Libertadores para a Universidade de Chile, e tem 2 vitórias em casa contra o Juventude e o Carabobo. Então, esse jogo em casa, o Renato Paiva espera manter aí o bom desempenho aqui jogando no Rio de Janeiro. O Botafogo, que tenta engatar uma boa sequência de resultados, não foi bem no final de semana contra o Bragantino. O ataque vem incomodando muito o treinador português do Glorioso. Nos últimos 5 jogos foram apenas 4 gols marcados e isso vem incomodando dentro do clube. E o Renato Paiva fez trabalhos específicos ontem, principalmente em jogadas ofensivas, tanto que o Patrick de Paula, que vinha sendo titular sob o comando dele, já não tem mais a vaga tão garantida, ele que vinha jogando de terceiro homem no meio campo, aquele mais próximo dos atacantes. O Matheus Martins pode ser que entre na vaga do Patrick de Paula para esse jogo contra o São Paulo. O Bastos, zagueiro, segue de fora. O Botafogo decidiu não fazer uma cirurgia no joelho, vai fazer aquele tratamento mais convencional com fisioterapia, mas ainda não tem previsão de retorno. Com isso, o Jair segue na equipe titular, formando a dupla de zaga com o Barbosa. Então o Botafogo espera afastar um pouco a crise, conseguir uma boa sequência, iniciando nessa vitória
contra o São Paulo, que é um clube que também vem numa toada de crise, podemos dizer assim, com o Zubeldia. Então o Botafogo espera conseguir um bom resultado aqui no Newton Santos, amigos. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso fogão todos os dias aqui pra você, rapaziada. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!